Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Aproveitando que estamos sobre os nossos pés, pega a tua Bíblia Sagrada, abra ela junto comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos, capítulo é de número 19. Enquanto você localiza o texto, cumprimento o pastor Marciano com a paz do Senhor e trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Mauro. E cumprimentando o pastor Marciano, saúdo todos os obreiros, líderes, também com a paz do Senhor. E quero cumprimentar esse lindo coral, com a paz do Senhor Jesus, que para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Obrigado por lembrarem de uma pessoa, de um pregador tão simples como eu. Eu vim aqui entregar uma adoração junto com vocês nessa noite, bem? Deus abençoe também a dupla, a família, Vamos estar junto no final do mês, dia 29, Que Deus abençoe a vida de vocês. Já, a partir de hoje, já ganharam um companheiro de oração, bem? Me sinto feliz também em rever aqui o Oséias, a Júlia. Deus abençoe a vida de vocês, meu coração está alegre de poder estar aqui. Minha esposa que me acompanha, Para quem não nos conhece, irmãos, eu tenho 26 anos, sou natural de Porto Alegre, mas resido em Cachoeirinha a vida toda. E esse ano assumimos uma congregação como pastor no ofício, dentro de uma das vilas bravas de Cachoeirinha, Mas nós estamos fechando bar, fechando terreira, ganhando alma e batizando no nome de Jesus. Irmãos, eu trouxe um texto para dividir com vocês, que está no capítulo 19 do livro de Atos. Pretendo não me demorar muito. Diz assim o texto: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. E perguntou-lhes: vocês conhecem o Espírito Santo? Aleluia. E perguntou-lhes: vocês conhecem o Espírito Santo? E responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos falar que existia Espírito Santo. Tornou-lhe ele: em que fostes batizado então? Responderam-lhe: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que se cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Amém? Senhor, nós te adoramos nessa noite, bendizemos o teu nome, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor opere da maneira que o Senhor desejar aqui nesse lugar. Fica à vontade, Espírito Santo, se é do teu querer salvar, batizar, faz, Senhor, o teu querer nessa noite. Por isso nós nos reunimos aqui, Pai, para te agradar, para te adorar, para bendizer o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, meus irmãos, pode tomar o teu assento. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos ver o apóstolo Paulo tendo passado pela segunda vez já na cidade chamada Éfeso. A Bíblia diz que Paulo ele vai se aproximar dessa cidade pela segunda vez. Mas para nós compreendermos todo o contexto histórico que nós vamos pregar aqui nessa noite, em rápidas palavras, a Bíblia vai dizer que Cristo
ele veio restaurar um reino que havia se perdido, que havia, a sua aliança havia sido corrompida. A Bíblia diz que através de Jesus, o reino do Senhor, o reino dos céus, ele passa a movimentar-se na terra. A Bíblia diz no capítulo 1 do Evangelho de João, que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e agora o verbo encarna e começa a andar entre os homens. Eu preciso, irmãos, que nós compreendamos duas coisas para mim começar a pregar no texto que li aqui. A primeira coisa que quero que nós compreendamos aqui está no livro de João, capítulo de número 1 e verso de número 11. A Bíblia diz que todos aqueles que creram e o receberam no seu coração, eles deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Nós estamos assentados num culto nessa noite, nesse lugar, nessa igreja, porque nós somos filhos do Senhor. A segunda coisa que quero que nós compreendamos aqui nesse culto, nessa noite, está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 3 e verso de número 23. Todos pecaram e estão longe ou destituídos da glória de Deus. Quando nós entramos num culto como esse, a nossa consciência precisa ser automaticamente ativada. Consciência do que, pastor Hilgner? A consciência de que ninguém que está aqui dentro é bom o suficiente para agradar a Deus. Ninguém que está aqui dentro, nem quem está pregando, nem o pastor da igreja, nem quem cantou, ninguém é tão bom que possa agradar a Deus. Todos, irmãos, temos um débito como o Senhor, porque nós temos uma natureza adâmica caída, uma natureza de pecado. A Bíblia diz que todos, e não coloca margem para exceção, todos pecaram, estão longe ou destituídos da glória de Deus. Quando nós entramos num culto como esse, nós precisamos, irmãos, ativar a nossa consciência de que nós não estamos aqui numa posição de privilégio, de que nós não estamos aqui numa posição, por mais importante, irmãos, é verdade que nós aqui, nós obedecemos uma hierarquia eclesiástica, tem o diácono, tem o auxiliar, tem o presbítero, tem o evangelista, tem o auxiliar de pastor, tem o pastor presidente. Existe sim uma hierarquia a ser completamente respeitada, mas graças a Deus pela vida de Jó, que ele disse: ainda bem que o Senhor tem uma balança, pesa-me, Senhor, com balanças fiéis. O que Jó estava dizendo, ele estava pedindo para que o Senhor pesasse as obras. Muitas vezes nós entramos num culto, num congresso como esse, e nós, irmãos, esquecemos de ativar a nossa consciência, já não oramos mais pedindo misericórdia ao Senhor, esquecemos de dobrar o nosso joelhinho, e é pregação para adolescente, esquecemos de dobrar o nosso joelho e pedir perdão pelaquilo que nós não deveríamos olhar no aparelho no telefone celular, quando nós estamos sozinhos no nosso quarto. Esquecemos, isso vale para os adultos também, esquecemos, irmãos, que temos um débito como o Senhor. Ninguém, irmãos, que está aqui dentro é tão bom que possa agradar a Deus, mas eu quero te dar uma notícia aqui nessa noite. Por mais miserável que nós sejamos, que inclua todos aqui, por mais miseráveis que nós sejamos, nós ainda temos um lugar de filho. Aleluia, aleluia. Eu quero que você entenda essa palavra. João vai dizer: todos aqueles que creram e o receberam, aleluia, no seu coração, ele deu o direito de ser chamado filho de Deus. Existe uma pessoa que faz a mediação, adolescentes, entre o que é terreno, entre o que é espiritual. Existe
uma pessoa que nós não vemos na maioria das vezes. Tem alguém que tem uma experiência exponencial e acaba a ver, mas na maioria das vezes nós não o enxergamos. Podemos sentir, mas Paulo vai dizer para nós usarmos uma fé racional. Posso não ver, posso não sentir, posso não tocar, mas sei que essa pessoa está presente nesse culto aqui. Existe um que pega a miséria do homem e faz o pacto já realizado na cruz com Deus. Existe um que vai mediar a obra do Senhor entre os homens e Deus. Oh glória! Existe um, eu quero pregar nessa noite sobre ele aqui. Existe um que veio nesse culto e ele não falta culto. Existe um que ativa a consciência do ser humano. Quando nós estamos prestes a tomar um caminho errado, pastor, ele está dizendo: rapaz, não vai por aí. Aleluia. Quando nós estamos prestes a largar um palavrão no trânsito, ele já começa a ativar a nossa consciência. Oh glória! Ele vai dizer: rapaz, não faça isso. Moça, não faça isso. Moço, não faça isso. Ele está nesse culto aqui. Aleluia. Eu quero falar o nome dele. O nome dele é Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo não é alguém que nós passamos a semana toda sem orar, pastor, e levantamos na segunda-feira para ir trabalhar e olhamos para o alto. Olha, tem uma nuvem, ela está como uma espécie de coração. O Espírito Santo está falando comigo, não está falando contigo, porque o Espírito Santo fala com quem fala com ele. O Espírito Santo pode ser que tenha característica de fogo, mas não é fogo. O Espírito Santo é uma pessoa, aleluia, que se relaciona. Eu me lembro, pastor Marciano, de que quando a Nohana estava para me conquistar, ela me levava presente. Não, é brincadeira. Quando eu estava para conquistar a Nohana, demorou 8 meses orando, a negrinha não abria a mão. Aleluia, irmão Tobias. Existia um período de relacionar-se, existe o período de conhecer, o período do namoro, o período do noivado. Tudo isso, aleluia, é construído com relacionamento. Como que nós nos relacionamos com uma pessoa? Conversando, meus queridos. Eu quero dar um conselho para a igreja, especialmente para os adolescentes. Adolescentes, nós precisamos conversar mais com este ser. Precisamos depositar mais conversa com este ser. Eu me lembro que quando eu estava para conquistar a Nohana, no período do namoro, é uma fase mágica, não que isso não permeia no casamento, mas é uma fase maravilhosa, é uma fase de presentear. Se está se matando, eu fui pregar no retiro, pastor, de jovens, eu destruí 3 noivados e 8 namoros. Se estão se matando no namoro, vai dar problema no noivado e vai dar problema no casamento. Termina, e se passou dos 2 anos de namoro, cancela tudo, porque é um sem vergonha, não quer casar contigo. Olha aqui, ó, já vou terminar com os namoros aqui. Eu nunca vi disso, pastor. Namorar 3, 4, 5 anos. Oh, quem caiu primeiro? Aleluia, aleluia. Nós precisamos depositar tempo em oração. Aleluia. Não existe um relacionamento com o Senhor sem ser conversando com Ele. Eu me lembro que no período do namoro, nós não nos víamos todos os dias. A Nohana trabalhava de segunda a sábado e eu trabalhava de domingo a domingo para ganhar R$986 na carteira. Então veja bem, era 730 pila que me sobrava. E ela ainda assim quis casar comigo. Por quê? Por causa do relacionamento, por causa da boa conversa, por causa do relacionamento humano. Na empresa que trabalho ainda, aleluia, atuando como engenharia de dados, eu não vejo as pessoas todo dia, porque trabalho home office, 100% home office. Por mais que eu não veja as pessoas todo dia, construímos um relacionamento baseado na conversa. Eu não consigo ver o Espírito Santo. Alguém está vendo o Espírito Santo aqui? Ninguém consegue. Alguns que o Senhor presenteia, alguns o Senhor dá graça, outros não, mas é uma verdade isso. E a Bíblia, irmãos, a Bíblia vai dizer que Ele veio para
para mediar o ser humano e Deus. Não existe uma obra completa sem que o Espírito Santo esteja envolvido. Eu me lembro que quando os discípulos, irmãos, se reuniram com o Senhor, Lucas capítulo de número 11, eles viram um modelo de liderança, eles viram um modelo de pregação, mas Jesus, irmãos, foi o pregador que orou ao Senhor, que orou ao Pai. Nós vemos isso em João 17, mas os discípulos que eram liderados por eles, não pediram para ensinar eles a pregar, não pediram para ensinar eles a profetizar, não pediram isso. Lucas capítulo 11, Pai, nos ensina a orar. Existe uma necessidade da oração. Nós precisamos, jovens, adolescentes, igreja, a concluir este tempo que estamos vivendo em oração um pouco mais, em oração um pouco mais, em oração um pouco mais. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus começa a preparar. Ele veio, ele constitui uma igreja de discípulos. Eu gosto de falar a igreja dos 12 homens. Ele constitui essa igreja, ele vai pregar sobre o Espírito Santo. Ele vai dizer: deixe o meu Espírito e vocês serão cheios de autoridade. Deixe o meu Espírito e vocês serão como vento. Deixe o meu Espírito e se vocês comerem alguma coisa mortífera, vão pisar escorpião, nada disso vai fazer mal para vocês. Lucas 10:19. Deixe o meu Espírito sobre vocês para que vocês tenham autoridade. Olha, veja bem, para que nós estamos ou somos cheios do Espírito Santo? Muito pelo contrário do que pregam pelo Evangelho. Aqui em Antônio Prado não, só lá em Cachoeirinha que prego isso, lá na minha igreja prego isso. Nós somos cheios do Espírito Santo para apenas falar em línguas? Claro que não. Nós somos cheios do Espírito Santo para profetizar um nas vidas dos outros? É claro que não, porque a maior de todas as profecias está aqui. Se nós quisermos ouvir a voz de Deus, que nós abramos a nossa Bíblia Sagrada, a maior de todas as profecias está aqui. Para que nós sejamos ou estamos ou seremos cheios do Espírito Santo? Para ativação da consciência contra o pecado, para fortificar-se contra o pecado. Existe alguém que fala que é cheio do Espírito Santo? Vai apertar, pastor Marciano, e tá tudo bem. Depois, se você se entenda, você, igreja, se entenda com aquele baixinho ali, ele e o Tobias que fizeram meio de campo para mim estar aqui. Existe uma geração, adolescentes, eu sei que vocês não fazem isso, que se dizem cheios do Espírito Santo, falam em línguas estranhas aqui, mas chegam em casa e ligam um filme de terror. Não consigo enxergar alguém cheio do Espírito Santo que assiste filme de terror. Não consigo enxergar alguém que é cheio do Espírito Santo, que chega em casa, pega o controle, e você, pai, é culpado porque não corrige. Aleluia. Chega no sofá da casa, liga o telefone, coloca naquela praga daquela Netflix e liga séries que fazem alusão homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo. Nós não estamos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Alguém que é cheio do Espírito Santo tem a consciência ativada contra o pecado. Paz, irmãos. Não estou dizendo que não vamos pecar porque está em nós, mas alguém que tem a consciência ativada luta contra isso. Eu quero pregar nessa noite alguém que tem a consciência ativada luta contra a pornografia, luta contra a masturbação, luta, irmãos. Tem adolescentes, jovens aqui, Antônio Prado não, só lá na região metropolitana que tem, que responde o pai, aleluia, que responde a mãe. Eu sou órfão de pais vivos, quem me criou foi a minha avó. Fui ter contato com meu pai agora, há poucos dias, que orava lá: Deus, envia um pintor, Senhor. Apareceu o homem lá, né? Não é verdade, minha esposa? Apareceu o homem lá, fazia 26 anos que saiu para comprar cigarro, nunca mais tinha voltado. Aí apareceu lá para pintar as coisas. Eu digo: olha aí que maravilha, olha aí, glória a Deus. Sabe o que é isso, irmãos?
existe pessoas que acham que são cheias do Espírito Santo, mas acabam esquecendo o princípio. E a minha avó me ensinou uma coisa, pastor Marciano, pode ser que aqui tenha no interior. Eu entrava na porta da casa dela, a velha não tem conhecimento teológico nenhum, mas tem graça de Deus na vida. Eu entrava e dizia: abenção, vó. Ela dizia: Deus te abençoe, meu filho. Aleluia. Hoje a piazada, não aqui em Antônio Prado, só lá em Cachoeirinha que tem. A piazada não quer nada com nada. Eles são hóspedes. Eles vivem na casa dos pais, come, bebe, dorme, levanta e não ajudam em nada. E se dizem cheios do Espírito Santo. Nós precisamos, adolescentes, rever algumas coisas na nossa vida. Alguém que é cheio do Espírito Santo não responde o pai. Irmãos, eles sempre vão ter razão. Pai, mãe, então nem se fala, esquece. Ela sempre vai ter razão. Mas quando vocês chegarem numa altura da idade, você vai olhar e vai dizer: é verdade, a minha mãe não tinha razão, mas agora eu olhando, ela tem razão. E a atuação do Espírito Santo em nós vai fazendo nós modelarmos aquilo que pensamos ser certo. Ou alguém aqui que é cheio da razão? Alguém aqui não é dono da razão? Não, vocês são tudo crentes. Só lá em Cachoeirinha que tem. Lá em Cachoeirinha tem assim, de monte. Paulo, irmãos, quando ele é encontrado por esse Espírito Santo que estou a falar aqui para vocês, Paulo tem a sua característica mental mudada. Acontece uma transformação na vida daquele homem. Poderia pregar para obreiros aqui. Paulo não saiu pregando logo. Paulo ficou 14 anos no anonimato, escondido, trabalhando, montando tenda. E Paulo ele na primeira viagem missionária, ele vai a Tessalônica, vai a Bereia, vai a outras regiões ali, Galácia, vai passando. E nessa primeira viagem missionária ele passa em Éfeso. Alguém tem Bíblia aí? Pode abrir a Bíblia comigo. Atos capítulo 17. E verso 16. Na primeira viagem que Paulo faz e entra na cidade de Éfeso, Paulo observa o que estava acontecendo na cidade. E esse Paulo, diz o texto, capítulo 17, e verso de número 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou indignado ao ver a cidade tão entregue à idolatria. Como que alguém é cheio do Espírito Santo e não vai se indignar com uma boca de tráfico? Aleluia! Como que alguém é cheio do Espírito Santo e não vai se indignar vendo o coleguinha da escola se cortar? Como que alguém é cheio do Espírito Santo? Lá na cidade de Cachoeirinha, irmãos, há poucos dias nós fechamos um bar lá, porque eu entrei em janeiro, 22 de janeiro assumimos a congregação. No mês de fevereiro eu passei na frente a minha esposa dentro do carro, apontei o dedo e disse assim: esse cara vai ter que arrumar outra coisa para fazer. E eu profetizo que esse bar vai fechar. Aquilo me subiu uma ira dentro do meu coração, me subiu uma indignação. Eu disse: esse bar vai fechar. Um dia estou trabalhando mutirão. Eu sei que todos os teus obreiros vêm para mutirão aqui. É só os meus que vai só 2 lá. Eu tenho 18, vai só 2. Aqui vem todo mundo, né, pastor? Eu sei que vem todo mundo. Eu sei sim que vem todo mundo. Aleluia. Eu sei que ninguém trabalha. Nunca trabalho no sábado. Dia de mutirão, arrumo trabalho. É só lá em Cachoeirinha que acontece isso. É só lá que acontece. Estou trabalhando na igreja, irmãos. Estou trabalhando na igreja, derrubando forro, derrubando um monte de coisa, tirando telha velha, calha. Apareceu um cidadão na frente da igreja e disse: quem é o pastor aqui? Eu disse: eu sou o pastor. Ele disse: pastor, vamos lá orar pelo meu bar, para que o meu bar possa prosperar, porque as vendas caíram, pastor. Tu consegue ir lá? Eu digo: claro que sim. Peguei mais um outro lá, um obreiro, e fui junto com ele. Chegamos no bar, oramos pelo bar e disse assim: Senhor, fecha esse lugar aqui, Senhor, e arruma outra coisa para esse indivíduo fazer. 2 semanas depois fechou a porta do boteco, agora é uma chapeação. Sabe por quê? Porque quem é cheio do Espírito Santo se indigna. Aleluia. Que usa de indecência para dizer: não, esse aí o pai dele era alcoólatra, esse também vai ser alcoólatra.
alcoólatra. Não vai ser o alcoólatra. Quem é cheio do Espírito Santo profetiza na vida das pessoas. O meu pai ficou 14 anos no crack. Adolescentes, escute isso. O meu pai ficou 14 anos no crack. A minha mãe 14 anos na cocaína. Com 14 anos de idade descobri que tentei ser... minha mãe tentou me abortar, mas não deu certo. A mandinga deu errada. Minha avó me pegou, me criou. Com 13 anos conheci Jesus num retiro. Com 14 anos fui batizado com o Espírito Santo. Com 16 anos era diácono. Com 22 anos presbítero. Com 25 anos de idade assumi uma igreja. Aleluia. Sabe o que é isso? Escolhas. A hora de vocês é agora, não é amanhã, é agora. É agora. Eu sinto a presença de Deus aqui. O Espírito Santo vai derramar autoridade aqui, pastor Marciano. Vai derramar autoridade para adolescente ser referência nas escolas, para ser referência no cursinho, para ser referência no ensino fundamental, para ser referência dentro das casas, que quem não tem um pai ou mãe crente, o Espírito Santo vai ativar a nossa consciência aqui. Será que nós conhecemos o Espírito Santo? Paulo vai passar pela essa cidade, meus queridos irmãos, e ele vai ficar indignado e ele vai travar uma batalha teológica. Paulo era o maior de todos os conhecedores, fora Jesus Cristo, da lei. Paulo não era qualquer cidadão. Paulo tinha N informações. Paulo tinha dupla cidadania. Nós conhecemos quem era Paulo. Paulo era um mestre, um rabino. Paulo era o cara da época. E ele trava uma batalha teológica e teórica. Aleluia. Pode ler o capítulo 17. Paulo sai dali sem ganhar uma alma. E ele vai destino ao Corinto. E ele fica por 2 anos. Organiza uma conferência missionária no estado do Rio Grande do Sul. Fala em missões, lembram do pastor Marciano. Na época falavam em missões, lembravam do apóstolo Paulo. Traz um apóstolo Paulo para Corinto, monta igreja, se reúne, Tiago, outros discípulos lá, faz uma conferência missionária. 2 anos depois, Paulo retorna à cidade de Éfeso. E agora Paulo, irmãos, já sabendo que havia passado ali, e eles pertenciam ao povo grego. A Grécia até hoje é estudado no ensino médio como pessoas de alto padrão intelectual. Nós estudamos sobre Aristóteles, sobre Sócrates, sobre Platão. Estudam-se sobre essa gente. Os gregos eram terríveis. Eles só acreditavam se viam. Eles só acreditavam se fizesse sentido. Eles só acreditavam se era palpável, se eles vissem alguma coisa acontecer. Senão não tinha conversa. Paulo travou essa batalha na primeira passagem. Mas na segunda passagem, Paulo vai entrar na cidade de Éfeso. E olha o que diz o texto. Paulo, tendo passado por todas as cidades, chegou novamente ali em Corinto, em Éfeso, melhor dizendo, e ali encontrou alguns discípulos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Então, se eram discípulos, havia um segmento a ser seguido. Se eram discípulos, confessaram ao Senhor. Aí Paulo pega essa gente, vou traduzir para os nossos dias, que estão cantando, que estão pregando, que estão tirando portaria, que estão fazendo N tipo de trabalho na igreja. E Paulo vê, a Bíblia diz, ali encontrou alguns discípulos. E a primeira coisa que Paulo pergunta é: vocês conhecem o Espírito Santo? Pastor, então tu está me dizendo que eu posso cantar e não conhecer o Espírito Santo, que eu posso pregar e não conhecer o Espírito Santo, que eu posso evangelizar e não conhecer o Espírito Santo? É exatamente isso que eu estou dizendo, porque nós se adaptamos a um bom sermão, nós se adaptamos a decoreba braba, nós se adaptamos, pastor Marciano, as coisas que começam tem um meio e tem um fim. Nós se adaptamos, o ser humano já passou
passou da fase da irracionalidade. Todo mundo é racional, todo mundo pensa um pouquinho. Então o ser humano se adapta. Mas Paulo vai perguntar para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Vem cá, vocês são discípulos, vocês são adolescentes da igreja, vocês conhecem esse Espírito Santo? A resposta me pasma. Eu nem sabia, pastor, que existia esse tal do Espírito Santo. Pois é, Paulo então começa a indagar o pessoalzinho da época, os discípulos da época: em que vocês foram batizados, minha gente? Eles falam: olha, nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme João Batista vai dizer nos batizar. Aí Paulo vai dizer: ele apresentou o batismo, aleluia, do partir do pão, do símbolo. Ele apresentou esse batismo, o batismo de João, esse batismo. Mas eu quero orar pela vida de vocês. Nota novamente a oração presente, meus queridos. Pastor Marciano, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu estava no interior do estado, numa cidade por nome de Panambi, com 23 anos de idade, pregando num congresso de jovens, uma mensagem simples como essa. Eu estava pregando lá, e terminou o culto de sábado, veio um presbítero da Assembleia de Deus de Panambi e disse: pastor, pregador, eu já gastei tudo que eu tinha aqui. Eu era um homem muito rico. Levei a minha filha para os Estados Unidos, levei a minha filha para o Uruguai, levei a minha filha para o Sírio-Libanês, para o Albert Einstein, mas ela é uma jovem que tem 20 anos, e ela tem esclerose múltipla, e o médico já desenganou. Nós não temos o que fazer. Eu investi toda a minha lavoura, investi metade das minhas empresas, e nós não temos o que fazer. Pode orar por ela? Eu disse: traga a moça na frente. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Nós oramos por ela, pastor, magrinha, bem magrinha, com o couro cabeludo já com casca, com mau cheiro, aleluia, estava ali sobrevivendo, vivia, já não vivia mais fazia tempo, só apenas sobrevivia. Nós oramos por ela, pastor, ela se encolheu, ficou um tempo assim na cadeira, muito fraca. 2 semanas depois, o presbítero, evangelista Everson da cidade, me liga e disse: Gui, nós vamos repetir os exames. Mais 2 semanas ele me liga novamente e fala: pastor, pregador, não sei nem como posso te chamar, mas quero que tu venha quando a minha filha casar, porque ela vai casar. Ela ficou curada, aleluia, depois que tu orou, ela ficou curada, aleluia. Em 2022 eu estava na cidade de Vidiancina, conhecida pelo pastor Marciano, pregando num congresso de adolescentes e jovens lá na cidade de Vidiancina, no pastor Cristiano Flores, no missionário Cristiano Flores. Entrou uma mulher sem a retina dos 2 olhos, pastora, sem a retina dos 2 olhos, tipo Cleiton Queiroz, e ela disse em espanhol evidente: pastor Cristiano, se Deus me curar, eu dou um terreno para a igreja. Na hora eu me enlouqueci, pulei de cima do altar e disse: recebe a cura no nome de Jesus. A mulher começou a correr na volta da igreja e começou a falar algo parecido com: eu estou sanada, eu fui curada. Será que nós conhecemos o Espírito Santo? Aleluia. Tem gente que conhece o Espírito Santo que o avô servia, tem gente que conhece o Espírito Santo que o pai servia, mas quem é o Espírito Santo que tu serve? Será que ele te conhece melhor? Será que quando ele falar tu escuta a voz dele? Eu não sou contra estudar. Eu sou o cara da inteligência artificial, dos dados, da tecnologia que está avançando e derrubando emprego de todo mundo. Sou o cara que aperta o botão, dispara 1000 e-mail num clique. Eu sou a favor da tecnologia. Deus é a favor da evolução. Mas nós precisamos observar onde estamos nos perdendo. Estamos aqui diante do pastor Marciano, um dos maiores pregadores do Rio Grande, com certeza, se não do Brasil também. Ele é a favor do estudo, da racionalidade. Mas Paulo, quando entra na cidade de Éfeso, a primeira vez ele trava uma batalha teórica. Sim, uma batalha sem intrepidez, somente na razão. Tem coisas que o nosso conhecimento não vai, que somente a oração nos leva, meus irmãos. Somente a oração vai fazer nós acessar. Jovens, adolescentes, se vocês quiserem acessar lugares
lugares que pessoas, aleluia, comuns nunca vão acessar. Aleluia. Se vocês pegarem a Bíblia, leiam um pouco mais do que os outros. Se vocês orarem, dedique um pouco mais de oração do que os outros. Aleluia. Pastor, eu não tenho tempo. Eu me levanto 6 horas da manhã, vou para a academia, volto, tiro um tempo de oração quando dá na corrida. Aleluia. Volto, vou trabalhar, venho para casa, vou para o culto, saio do culto, vou fazer visita, vou dormir 1 hora da manhã e tenho tempo para orar. Tempo ninguém cria, tempo ninguém tem, tempo se cria. Aleluia. Segunda-feira tenho reunião pastoral, terça-feira eu tenho visita pastoral, quarta-feira estou dando aula na igreja de discipulado, quinta-feira culto de oração. Quem não vem para a igreja orar no culto de oração não sobe no altar de maneira nenhuma. Sexta-feira visita, aleluia, pastoral, sábado culto de jovens, domingo culto da família. Tempo ninguém tem, tempo se cria. Aleluia. Será que o Espírito Santo não merece, aleluia, meia horinha de oração, jovens, adolescentes? Será que nós conhecemos o Espírito Santo, ou só ouvimos falar do meu avô que contou para o meu avô? Será que nós conhecemos o Espírito Santo, ou só nós ouvimos falar do pai, da mãe que me contou que alguém foi curado? Não. O Espírito Santo quer dar experiência nessa noite para nós aqui. O Espírito Santo quer dar experiências novas para nós aqui. Oh, glória. Estou pregando aqui em Protásio, aqui do lado. Moisés estava no culto, uma mensagem simples como essa. Terminei de pregar no sábado à noite, saí para fora. Havia uma cantina muito linda, jovens, escutam essa. A Nath e o Tobias estavam nesse dia. Havia uma cantina muito linda ali, e uma moça que havia tentado se matar, não sei quantas vezes, estava na porta da igreja me esperando e me afrontou. E disse para mim: eu não acredito em nada do que tu pregou, pastor. Eu não acredito em nada por causa disso, daquilo. Estava com marca no pescoço, com marca nos pulsos, havia tentado se matar, e disse para mim: faz 2 dias que vim de Sapiranga e estou morando aqui na casa de um presbítero da cidade que era primo. E ela disse para mim: eu não consigo dormir de luz acesa, porque toda vez que eu apago a luz havia um homem de 2 metros de altura, com uma capa preta, com um chapéu, dizendo: tira a tua vida, e se me deixares sozinho eu vou tirar a minha vida. Na hora me subiu uma ira, o mesmo sentimento que passei, que tive quando vi aquele bar entupido de jovens, de crianças, enfim. E na hora, adolescentes, me subiu uma ira, eu orei por ela, ela se chorou, eu vi uma mágoa muito grande. No outro dia de manhã, marquei uma visita, meio-dia, almoçamos meio-dia, fomos lá na casa dela. Eu, a minha esposa, o Oséias, a Júlia e mais um grupo de irmãos tocar um violão. Não falei não falei nada, só abri a Bíblia, Romanos 8,35, falei do amor de Deus e mais nada. E disse para ela: eu vim aqui na tua casa, na casa do teu primo, orar por ti. Agora eu quero te ver no culto à noite. Tu vai? Eu vou. Sentou no último lugar, aleluia, da cadeira, na última fileira, no último lugar. Não acreditava, segundo ela própria, ateia, não acreditava nas coisas de Deus. Preguei uma mensagem simples como essa. Fiz o primeiro convite, o segundo convite, o terceiro convite. Veio a menina chorando no meio do corredor, se ajoelhou no altar e começou a gritar para mim em cima do púlpito: eu quero esse Jesus que tu estás pregando. Aleluia. 2 meses depois, a minha esposa recebe uma foto dela se batizando e disse: Nohana, estou descendo as águas. Aleluia. Será que nós conhecemos o Espírito Santo? Será que nós conhecemos o Espírito Santo? Nesse mesmo dia estava o Clóvis aqui de Veranópolis, que era líder de jovens na cidade lá de Protásio Alves, era líder de jovens em Veranópolis, estava nesse congresso de jovens e adolescentes também. Ele disse para mim: Hilgner, eu sofri um acidente e coloquei prótese no meu quadril, e agora eu engordei, porque crente gosta de comer um bom churrasco, e agora todos os meus nervos estão contraindo, eu não consigo aguentar, não aguento de dor. Tem como tu orar por mim? Oramos por ele, caiu, ficou um tempo no chão. Depois de um tempo ele me disse: Hilgner, eu fiz os exames. Uma semana depois ele me ligou: eu fiz os exames, o médico mandou eu repetir os exames, e a prótese quebra de fibra de carbono no meu quadril, o médico não sabe o que aconteceu, virou osso, pastor, virou osso. Será que nós conhecemos o Espírito Santo? Será que tu conhece o Espírito Santo? Será que tu tem experiência com o Espírito Santo? Será, jovens? Quantos querem uma experiência com Deus? Quantos querem uma experiência com Deus? Aleluia. Estou num culto de jovens lá na congregação
coração faz 2 meses isso. Entrou um moço de boné, chinelo de dedo, o chinelo de dedo até com preguinho embaixo, e de bermuda, e disse para mim: pastor, a minha esposa está desenganada com 20 dias de vida para viver no 4º andar do Conceição com câncer. Não tenho mais esperança, pastor, mas tem um problema. Eu tenho uma terreira de umbanda dentro da minha casa, e agora eu não sei o que vou fazer, pastor. E começou a chorar, e com ele tinha um de 5 e um de 7, que eram filhos, aleluia, daquele casal. E naquele momento me acendeu uma ira novamente no coração. Atos 17:16. Ficou indignado quando viu a cidade tão entregue à idolatria. Aleluia. Eu disse para ele: rapaz, onde é que tu mora? Moro tantos quilômetros daqui, pastor. Eu disse: então nós vamos na tua casa fazer uma visita. Domingo apareceu no culto, marquei a visita para terça-feira, dia de visita pastoral, entregando meu tempo ao Senhor. Na noite de segunda para terça, a esposa teve um sonho no leito do hospital, que um homem de branco aparecia, da terreira de umbanda, mãe de santo. Aparecia um homem de branco e dizia para ela: tu quer ser salvo, então tu vem. Ligou para ele segunda de tarde, terça-feira de tarde, disse: quebra tudo da terreira, bota tudo fora. Aleluia. A mulher desenganada, sem sobrancelha, sem cabelo, sem pelo nenhum, com os dentes extraviados por causa das medicações, no fundo do poço. Já quero dizer, só tem um Salvador aqui nessa noite, que é Jesus. Só tem um que salva, só tem um que cura, só tem um que liberta. Aleluia. Eu sinto a presença. Eu vou correr aqui, pastor Marciano. Eu vou correr aqui nessa noite. Aleluia. Ele disse para mim: vamos lá, pastor. Peguei o pastor Eliezer. Conhece o pastor Eliezer do Paraná? E mais o Diego, faltando 2 cordas no violão velho que tinha na igreja. Vamos lá. Chegamos lá. Era uma casa de 2 pisos. O 2º piso feito de madeira. Uma miséria total. Aleluia. O pequenininho com 7 anos disse para mim: quando eu apago a luz, vem um homem e diz para mim: enfia uma faca na tua garganta. Eu acendo a luz rápido, pastor, porque fico com medo. 7 anos de idade. Eu disse: aquilo me irou, pastor. Fomos lá atrás da casa do rapaz, levantamos uma tumba, um monte de osso de bicho, colocamos fogo, tudo, começamos a consagrar a casa. Estou pregando 2 semanas depois, no culto de Santa Ceia, uma mensagem duríssima. O culto meu começa às 7 lá. Era 7h40, eu já estava pregando uma mensagem dura. Daqui um pouquinho entra o seu Carlos e a dona Michele pela porta. Aleluia. Já estava com o cabelo crescendo. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Já estava com o cabelo crescendo. Na mesma hora mudei a mensagem. Comecei a pregar sobre Jesus. Aquela mulher veio para frente e disse: eu entrego a minha vida ao Senhor. Será que nós conhecemos o Espírito Santo? Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Cheguei na igreja, chovia na igreja de fora a fora. Eu disse: eu não tenho dinheiro, Senhor. Comecei a orar. Fiquei 7 dias de jejum, pastor. Uma irmã entregou um envelope de 3.000 reais. 2 semanas depois, uma mulher fez um pix para mim de 5.000 reais. Em 9 meses reconstruímos a igreja. Aleluia. Tem poder de Deus aqui nessa noite. Tem poder de Deus aqui nessa noite. Jovens, adolescentes, o tempo não é amanhã, o tempo é agora. Se vocês quiserem, é hoje. O dia que o Senhor vai batizar vocês com o Espírito Santo. É hoje que o Senhor vai fazer chamada para adolescentes aqui. É hoje. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. O Espírito Santo está dizendo: é as experiências. Cadê as experiências? Cadê a experiência? Pode bater ponto na igreja, mas tem que ter profundidade como o Senhor. Pode ser crente há 20, 30, 40, 50 anos, mas tem que ter vida com Deus, experiência. Quando Ele fala, precisamos ouvir a voz dEle. Sinta a presença de Deus aqui. Aleluia. Nós não podemos perder os princípios, porque é em cima dos princípios que o Senhor opera. A minha irmã, filha de um pai diferente do meu, porque a minha criação foi rolando de casa em casa. O pai dela é um dos maiores assaltantes de carro forte do Rio Grande do Sul. Condenado a 40 anos de cadeia, por último agora. Ligou para ela, pastor Marciano, e disse: filha, eu vou te mandar um pix e vou pagar o teu casamento.
A minha irmã com 20 anos pegou o telefone e disse: enquanto tu não mudar de vida, não aceito R$1. Sabe o que é isso? Princípio. Não, pastor, eu sei que aqui não tem, é só lá em Cachoeirinha que tem, mas é só uma bitoquinha, pastor. Princípio. Não, pastor, mas é só uma roladinha. Princípio. A famosa frase que eu detesto: não, pastor, nada a ver, pastor. Princípio. Princípio. Princípio, mais do que falar em línguas, mais do que profetizar, o Senhor está falando conosco aqui. Mais do que qualquer coisa, o Senhor está dizendo: ativa a consciência contra o pecado. Alguém que é cheio do Espírito Santo, pastor Marciano, não consegue pecar em paz. Não consegue pecar em paz porque tem a consciência ativada. Eu sinto a presença de Deus. Primeira coisa que acontece com alguém que é cheio do Espírito Santo, Atos 19:18. E muito do que tinham crido vieram confessando e revelando os seus pecados. Quem é cheio do Espírito Santo tem facilidade, pastor. Ora por mim, pastor. Xinguei no trânsito, ora por mim, pastor. Pastor, xinguei a minha esposa em casa, ora por mim, pastor. Respondi para o meu pai, ora por mim, pastor. Nós aprendemos, irmãos, que é só adultério, fornicação, roubo, desvio que impede a ação do Espírito Santo na igreja. Mas não é só isso. É isso aqui que eu acabei de falar. Pastor, xinguei no trânsito, ora por mim. O Espírito Santo está pronto para batizar, para curar, para abençoar, para abrir uma porta. Mas aí nós não confessamos essas coisas, porque nós estamos tão santos que nós não precisamos mais do Espírito Santo. Xingamos professora na escola, fizemos o bolo, mas na verdade o pecado é só se eu cair com outra pessoa. Não, consciência, princípio. Não existe diferença de pecado, existe consequência, mas não existe diferença de pecado para pecado. Não, existe a consequência. Pecado é pecado, irmão. O Senhor não negocia o teu corpo, o Senhor não negocia a tua consciência, o Senhor não negocia o teu princípio, o Senhor não negocia essas coisas, o Senhor não negocia. Quanto tempo faz, pastor? Não responda para mim. Tu não recebe ninguém no gabinete falando para mim: pastor, me desentendi com a nega véia, se estranhamos, ora por mim, pastor. Não fizemos mais isso aí. Nós não fizemos mais isso aí. Porque o que o pastor Marciano vai pensar de ti? Vai pensar que tu é alguém que se arrependeu e está buscando melhorar. É para você se sentir assim mesmo, irmão. A palavra confronta. Ou o crente que tem a boca livre, leve, solta para falar um palavrãozinho. Está pregando, errou a martelada, já larga um palavrão. Cortou alguém no trânsito, já larga um palavrão. Não, o Senhor quer agir na nossa vida aqui nessa noite. O Senhor quer agir na nossa vida aqui nessa noite. Fizemos tudo certo, mas lá na empresa desviamos o imposto. O Senhor quer agir aqui nessa noite. Uramanto e calará sobre Dácia. O Espírito Santo marcou encontro com pessoas aqui nessa noite para dizer: eu quero te alinhar a visão nessa noite, meu filho e minha filha.